Estamos de volta com a Crítica na TV e hoje a reforma trabalhista completa 4 meses em vigor. Nós conversamos com especialistas para saber, de fato, os primeiros resultados dessa mudança aí tão profunda nas regras entre patrões e empregados. E, claro, a reforma trabalhista ainda divide opiniões. No Amazonas, a Justiça do Trabalho registrou uma queda vertiginosa no recebimento de processos depois de 11 de novembro, quando passou a valer a reforma trabalhista, que alterou mais de 100 pontos da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Comparando o fim de 2016 com o fim de 2017, foram quase 6 mil ações a menos. Entre janeiro de 2017 e janeiro de 2018, o número caiu pela metade. Representante do governo federal no estado, o superintendente regional do trabalho afirma que essa diminuição na demanda é positiva. A reforma trabalhista desestimula o que ele chama de aventureiros jurídicos, pessoas que entram na justiça sem um bom motivo, apenas para tentar ganhar algum benefício financeiro. Agora, quem perde a causa tem que bancar os custos do processo. Hoje o ônus é recíproco. Antigamente, só quem tinha ônus na Justiça do Trabalho era o empregador. Hoje, tanto tem o empregador como tem o empregado. O empregado que demandar por algo que não tem direito ou não possa provar, ele poderá ser condenado no ônus da sucumbência. Este juiz do trabalho discorda. Para ele, a reforma, em vez de aproximar, afasta a justiça dos trabalhadores com poucos recursos financeiros, justamente pelo receio destes arcarem com prejuízo em caso de perda. Existem regiões do país em que isso baixou para cerca de 80%, porque todos estão preocupados diante dessa nova situação. Então não é porque a lei trouxe segurança, é o contrário. É porque a lei instalou um caos jurídico e provocou uma maré fantástica de insegurança jurídica. Os especialistas concordam que a reforma tem pontos positivos na parte processual, mas divergem no artigo que torna o acordo feito diretamente entre patrão e empregado sobre quantidade de horas extras, por exemplo, mais forte do que a legislação. A lei afastou o sindicato e deu essa autonomia para as partes. Agora, como é que existe a autonomia, entre um anão e o gigante? Como é que se pode dizer que eles estão em pé de igualdade? É óbvio que não estão. Eu entendo que a legislação foi amplamente desfavorável ao prestador do serviço. Aquilo que as partes acordarem, tem força de lei. Então, isso me parece muito importante, porque dá agora, para quem contrata e para quem está sendo contratado, a segurança jurídica que antes não se tinha. Nesses 4 meses, ainda não deu tempo dos tribunais consolidarem a interpretação das novas leis. É a chamada jurisprudência, que serve de base para a decisão de juízes e colegiados. E ainda existe a possibilidade da reforma ser reformada. O Congresso tem até 23 de abril para aprovar uma medida provisória que altera vários pontos da nova CLT. Também existem ações diretas de inconstitucionalidade a serem julgadas no Supremo Tribunal Federal. Pontos positivos, negativos, a discussão sobre a reforma trabalhista e sua aplicação nos tribunais ainda está longe de acabar. Mas uma coisa é certa: as relações de trabalho atuais exigem novas posturas, tanto dos empregadores quanto dos empregados. Esta advogada trabalhista afirma que, mais do que nunca, contratantes e contratados precisam conhecer bem seus direitos e deveres, buscar informação nos sindicatos e órgãos oficiais, para assim negociar de maneira justa para ambas as partes. Esse empregador, é o dono da empresa, ele vai ter que parar e ouvir o que aquele empregado tem a dizer, se ele quer ou não quer fazer aquele acordo, participar daquele acordo coletivo ou do acordo individual. E aquele empregado que estava acostumado só a baixar a cabeça e ouvir, ele vai ter que aprender a falar, vai ter que aprender a se manifestar. E a gente ainda não sabe como é que vai ser isso na prática, efetivamente.